Olá a todos, aqui quem fala é Aquiles Vilar, vice-presidente do Grupo Cartão de Todos Internacional. E vamos dar início agora a mais um Pode Todos. Dessa vez disponível também na versão videocast, uma maneira de vocês se envolverem ainda mais conosco e com o conteúdo que vamos apresentar aqui hoje. Neste nono episódio, vamos conversar sobre a incubadora de franquias e o case de sucesso de uma de suas EPTs, a Visão de Todos. Para contextualizar, EPT significa Empresa Parceira Tática do Grupo Cartão de Todos. Vamos ouvir o que os nossos colaboradores pensam sobre o tema. Oi, meu nome é Cássio, trabalho no setor de CRM como analista de dados. A incubadora de franquias é uma iniciativa que visa potencializar empresas a se tornarem franquias. E isso fortalece ainda mais o nosso valor, ousadia e reinvenção. Olá, meu nome é Fernanda, sou especialista em finanças e faço parte do time da incubadora de franquias. Então, vejo que a incubadora é um alicerce para transformar pequenas empresas em grandes negócios no modelo de franquia, adaptando a cultura de cada uma EPT à cultura da Todos. Oi, meu nome é Hugo, sou assistente de pessoas e cultura na Todos Empreendimentos, a franqueadora do Cartão de Todos. Hoje na economia temos diversos segmentos diferentes e o grupo Todos Internacional vem cada vez trazendo melhorias para diversos serviços através da incubadora de todos. Vejo que hoje as empresas que mais se destacam no mercado são aquelas que conseguem visualizar diferentes nichos do mercado que precisam ser melhorados. O grupo Todos Internacional, ele vem com a ideia de criar incubadoras de franquias a fim de trazer cada vez mais produtos melhores. Exemplo disso é a Visão de Todos, que foi uma empresa incubada que trouxe qualidade em serviços de óculos, em serviços de armações, de lentes, oferecendo isso para a população de baixa renda. Então, tendo a Visão de Todos como exemplo, eu vejo que o grupo Todos Internacional vem atuando de forma a olhar para esse mercado diversificado de forma mais inclusiva, porque os seus produtos são para classes também mais baixas, como C e D. E claro, trabalhar acima de tudo ousadia e reinvenção, porque as empresas que sobrevivem no mercado são aquelas que sabem inovar a fim de se adaptar ao mercado. Então, quando eu falo de ousadia e reinvenção, eu falo de olhar para o futuro e visualizar produtos que vão caber cada vez mais no bolso do meu cliente com maior qualidade, sempre pensando no cliente-centrismo. Por isso que eu vejo que a incubadora, é uma forma excepcional de trazermos cada vez mais nichos econômicos para o grupo com qualidade que o grupo quer ter. Bacana, pessoal! Para falar mais sobre o assunto de hoje, convido o gestor da incubadora, o Anderson Lage. Como é que tá, o Anderson? Oi, Aquiles. Tudo bem? Oi, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para poder conversar um pouquinho aí sobre a incubadora, tá? A Daniela aqui com a gente aqui também, para a gente poder falar um pouquinho disso aí, situações muito legais aí que a gente tem evoluído bastante. Eu acho que é algo de muito interesse a todos aí. Excelente! E também, como convidada, CEO da Visão de Todos, Daniele Mota Tessaro. Seja bem-vinda, Daniele, tudo bem? Oi, Aquiles, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse Pode Todos hoje com vocês. É um prazer estar aqui com o Anderson também, nosso gestor aí e mentor aí da incubadora de franquias. Legal! Antes de começarmos, é importante explicar que a incubadora é uma empresa que oferece suporte e assistente a empreendedores que desejam desenvolver e expandir através do modelo de franquia. Acho que podemos começar a nossa conversa voltando lá no início. O Anderson, explica para a gente como surgiu a ideia da incubadora de franquias e qual é o principal objetivo desse negócio. Legal. É bem legal essa história aí, né? O presidente, num congresso, ele começou a falar muito sobre os quinais, né, no Brasil, que tem mais de 1.300 quinais. E ele mostrou, né, as oportunidades que tem, né? São 1.300 oportunidades de negócio, né? Quinais são novos negócios, negócios diferentes. E mostrando que a nossa força, a nossa cultura, o nosso propósito, ele pode ser levado para outros negócios, né? E isso gera-se um propósito para que a gente, de alguma forma, a gente possa beneficiar as pessoas pelas quais são atendidas por esses novos negócios. E aquilo, naquela fala dele, aquilo ali me despertou algo bem legal. E pouco depois eu pedi para conversar com ele, a gente trocou uma ideia, eu falei com ele que eu estava numa ressignificação aí de propósito de vida e que se ele entendesse de alguma forma que eu pudesse ajudar ele, eu estava à disposição, né? Passou uns 30 dias e aí ele me chamou, a gente conversou e prontamente aí a gente começou a tocar esse projeto ali que estava ali na cabeça dele ali. Em cima, assim, dos nossos objetivos,
né, o que a gente entende, né, seria um objetivo, né, mas que a gente faz alguma segmentação sobre ele. O objetivo é exatamente pegar esses 20 anos de experiência do cartão, esse network, né, esse know-how que o cartão possui, essa cultura que realmente ela é fantástica, as boas práticas que a gente possui, e em cima disso a gente poder ajudar empreendedores, né, a fazer a formatação do seu negócio, a fazer a aceleração do seu negócio, através dessas boas práticas que a gente comentou, através de investidores qualificados, de processos, de tecnologia, ou seja, é pegar o que a gente tem, né, essa capacidade de crescimento, essa capacidade de aceleração que o cartão tem e já demonstrou esse resultado, e fazer a migração de todo esse contexto para essas novas empresas. E a gente entende que esses empreendedores, né, a gente busca também uma sinergia com esses empreendedores que são apaixonados, né, que têm propósito dentro do que buscam, têm propósito de realmente fazer um bem, né, entregar algo legal, um benefício legal para aquelas pessoas que vão entrar em contato com o seu negócio. Então, o nosso objetivo é esse aí. Excelente, Anderson. Ouvindo você falar, me vem a imagem, né, que a gente já conhece tão bem, uma imagem de um triângulo, né, em que a gente tem vários níveis dentro desse triângulo. A gente tem o primeiro nível na sua base, né, o nível de recursos, em que a gente está falando de mão de obra, a gente está falando também de ferramentas, softwares, e por aí vai. Na sequência, né, a gente tem o nível dos processos, né, melhores práticas, aquilo que um fluxograma perfeito, bem desenhado, uma jornada completa. Logo na sequência, a gente tem um outro nível, né, que é o nível das relações, né, estabelecer relações e parcerias, né, internas, parcerias externas com outras empresas, e também relações internas entre os próprios setores, entre empresas do mesmo grupo. E por último, né, talvez a mais importante, o topo da pirâmide, que é o nível da identidade, né? Dentro da incubadora, a pretensão nesse momento, a gente começa, obviamente, identificando negócios que se conectam, né, que são sinérgicos com o grupo Cartão de Todos, né? Então, eles se conectam, no primeiro momento, no nível da identidade. E somente essas empresas, né, que conseguem valorizar e sinergizar com o Grupo Cartão de Todos a partir dos seus valores, a partir da sua missão e a partir do seu propósito, é que a gente efetivamente trabalha o desenvolvimento, né, e a preparação nos demais níveis, né? Então, a gente se conecta com esses empreendedores, a gente se conecta com essas empresas a partir da identidade. E a partir da identidade que a gente vai trabalhando todos os demais níveis, né? Nível das relações, nível dos processos e nível dos recursos. O papel da franqueadora é ser justamente essa ponte, né, entre o Grupo Cartão de Todos e suas melhores práticas, que vem de diversas empresas, né? A gente tem o próprio Cartão de Todos, a gente tem a Amor Saúde, a gente tem a Refuturiza, a gente tem a Energia de Todos, várias empresas do grupo em que a gente consegue replicar essas melhores práticas e repassar esses ensinamentos aí de 22 anos aproximadamente do grupo Cartão de Todos para frente, né? Afinal de contas, a nossa expertise e o nosso grande conhecimento está justamente em fazer a gestão de mais de 400 franquias hoje espalhadas pelo Brasil e também pelo mundo. E nessa transferência de know-how, nessa experiência de expertise, atualmente a gente tem 7 EPTs sendo mentoradas pela incubadora, né? E a gente tem empresas que estão ou em processo de validação ou em processo de expansão do seu modelo de franquia. São elas, a Visão de Todos, que a gente tem aqui hoje a Dani para poder contar um pouquinho mais do case da Visão de Todos e dos seus visionários, né, para a gente, a Pet de Todos, a Protege Todos, a Métodos, a Amonir, que foi a primeira EPT validada pela incubadora e que a gente auxiliou aí no seu processo de expansão, a Makeup Pro e a Audição de Todos. Então, para falar um pouquinho sobre esse case de sucesso e como que a incubadora também conseguiu auxiliar, né, dentro do processo de expansão, modelação do seu negócio, de expansão do seu negócio,
Queria, Dani, que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi esse início da trajetória, da visão de todos, né? Eu sei que a sua história enquanto empreendedora vem muito antes da visão de todos, mas eu acho que a visão de todos é a materialização da sua visão de negócio, né? Então, conta um pouquinho para a gente de como que foi o início dessa trajetória e qual que foi o envolvimento da incubadora na modelação e trazendo também impacto aí para o seu negócio. Realmente foi uma visão, Aquiles. Em 2019, meu sócio lá de Diadema, né, que eu também sou franqueada lá do Cartão de Todos de Diadema, falou assim, Daniele, vamos abrir uma ótica. Eu falei, tá bom, vamos sim. E passou. Quando foi em 2020, minha consultora, a Carol, falou assim, Daniele, precisamos abrir uma ótica aqui em Magé. Eu parei, escutei, observei e falei, mas de novo esse assunto de ótica? E aí, então, foi quando eu parei para escutar. E aí, naquele momento, eu estava dentro da clínica Amor Saúde e comecei a observar, nesse dia, inclusive, tinha consultas de oftalmologia, comecei a observar aquele cenário ali. E aí, a visão, ela vai além de você ver, né? A visão também é escutar, que é diferente de ouvir. E também observar. Foi onde eu comecei a observar todo esse cenário e percebi uma lacuna aí, percebi uma necessidade, percebi que o cliente passava dentro das nossas clínicas Amor Saúde, dentro dessa especialidade, e saía de lá sem o produto principal, que era o óculos. Foi que eu comecei, então, a estudar intensamente, né, o negócio de ótica, porque eu não tinha noção nenhuma do que seria ótica, né? Eu conhecia de cartão de todos, conhecia de venda de cartão de todos, mas nada de ótica. E fui, né, naquele momento eu desenhei o nome. Falei, tudo bem, então já que nós vamos montar uma ótica, Carol, vamos desenhar aqui o nome da ótica. E naquele momento eu fiz um desenho que eu guardo até hoje, está lá escrito, Visão de Todos. Quando eu peguei aquele desenho, aquele nome, eu olhei para aquela marca e pensei, isso não é uma ótica, isso é uma rede de ótica. Tem um código cultural aqui dentro desse nome, que se vocês observarem a visão de todos, né, ela tem aquele D no meio da visão, e ali, se vocês olharem, a gente tem ali de todos. Esse é um código cultural muito forte, né? Inclusive, isso já é uma essência que a gente traz aí desde do cartão de todos. Então, eu comecei a estudar, passei por um processo, né? Eu sou muito inquieta, passei por um processo aí tive uma lesão na coluna, tive que ficar impossibilitada, foi aonde veio a pandemia, e aí eu realmente tive que parar, e tudo, né? Tudo parou, e aí a Daniele também parou, e aí o que eu fui fazer? Voltei de novo ao assunto da ótica e fui estudar. Quando foi em dezembro, né, com o projeto todo, eu entrei em contato com um amigo do marketing, e esse amigo, falei, Vitor, essa marca, você consegue fazer um desenho assim, assim, você é franqueável? Ele falou assim, é uma marca muito interessante. Liguei para uma outra mentora, que é a Renata Gomes. Renata, o que você acha dessa ideia? Ela disse para mim assim, é uma ideia muito acertada. Então, novamente, fiquei 8 meses estudando. Quando foi em dezembro, eu apresentei um projeto para o nosso presidente, e você conhece muito bem o presidente, né? Quando ele recebeu aquele projeto bonito, ele começou a fazer algumas anotações. Quando eu falava alguma coisa interessante, ele olhava para mim, mas assim, no último momento ele falou comigo assim, olha, eu tenho um projeto de EPT, estou levando para o Congresso agora, você pode se inscrever, mas eu não sei se o seu projeto vai ser aprovado. Eu falei para ele, tudo bem, então, ok, vou me inscrever sim, e eu tinha certeza, assim, eu tinha estudado muito, eu tinha certeza que meu projeto ia ser aprovado, né? Eu estou muito convicta, né? Então, assim aconteceu o congresso, ele fez o lançamento. Quando ele fez o lançamento, tivemos 8 inscritos, né, com o segmento de ótica. E aí, chegou um determinado momento, ele falou para mim assim, olha, vou te convidar aqui para você fazer parte da incubadora de franquias da comissão aqui. E aí, mais um determinado momento, falou, o seu projeto foi aprovado, mas você precisa escolher um sócio dentre esses 8 que apresentaram o projeto. O Laje até estava participando bastante desse momento, né, Laje? Então, assim, eu fiz um estudo comportamental dos sócios que estavam ali. Inclusive, a Refuturiza
O sócio que eu escolhi, que foi o Fábio, o Refuturiza me ajudou a fazer a análise comportamental do Fábio, para eu entender se esse perfil complementava o meu perfil. E assim nós começamos essa sociedade, e passou num outro momento, o presidente disse, você precisa trazer alguém, né, que tenha know-how do negócio. Foi quando a gente buscou o Mário no mercado, que tem o know-how. Então, o que é importante, né, dessa história? A gente trabalhar assim, com mentores, né? A gente confiar nos mentores que a gente tem, né? Então, eu tive nesse processo alguns mentores, que foi a Renata, o presidente, né, auxiliando nesse processo. E aí, então, em 2021, né, a gente lançou os 4 projetos piloto em cidades e estados diferentes aí do país para validar o nosso negócio. E em 2022, junho de 2022, nós passamos por um pitch, né, toda a cúpula da diretoria, incubadora de franquias, passamos por um pitch e o nosso projeto chegou a ser aprovado, aí, homologado para ser realmente franquias. A incubadora, ela auxiliou bastante a visão de todos nesse processo. Primeiro, assim, porque ela já, por si só, já é uma aceleradora, né, de negócios. Então, acho que a gente já entra com vantagens, porque a gente tem ali os dados, né, dessa gigante empresa todos. A gente também tivemos aulas, né, com o nosso VP Thales, para a gente conversar um pouquinho sobre Canvas, sobre análise SWOT. Nós conversamos bastante sobre as ferramentas que a Todos usa, que hoje, algumas delas, a visão de todos faz o uso, como, por exemplo, o Yungas, né? Então, ou seja, a gente está ancorado dentro da incubadora. Você vindo também, Aquiles, para a incubadora, foi um ganho muito grande, né, para todos nós. Então, a gente está ancorado numa empresa forte, numa empresa validada, numa empresa que se preocupa. A gente tem, mensalmente, a gente tem reuniões de cheque, trimestralmente, a gente tem balanço com VPs. Então, é uma segurança muito grande quando você vem fazer parte dessa aceleradora aí, incubadora. Excelente, Dani. Acho que tem um ponto importante logo no início da sua fala, né? Que deixa bem claro a nossa conexão de identidade, que é a criação da visão de todos. Ela não partiu com um objetivo primeiro e único de ter um negócio lucrativo, né? Na verdade, ela surgiu a partir da compreensão de que existia uma necessidade por parte dos clientes que passavam por uma consulta, né, dentro do Amor Saúde, em ter um relacionamento continuado, né, em que o diagnóstico que foi apontado, né, por um oftalmologista, ele efetivamente fosse atendido naquele momento pelo nosso cliente. Então, a conexão pela identidade, ela surge justamente aí. Existe uma frase, né, do nosso presidente, Altair Vilar, e é um estudo e também uma apresentação que ele já fez por diversas vezes, que é como surge uma empresa solidária. E o conceito em empresa solidária nesse momento, que é o que a gente aplica, né, no nosso dia a dia da administração solidária, ele é diferente da prática que comumente, né, é realizado, que passa por uma análise de lucratividade, não que a gente não faça isso, né, não estresse um BP, um business plan ou algo nesse sentido, mas primeiramente, primordialmente, uma empresa solidária, ela nasce a partir de uma necessidade. Se não existir uma necessidade, não tem por que a gente edificar, criar, expandir uma empresa, né? Então é assim que a gente se conecta aqui, e é por isso que a visão de todos, ela foi homologada, chancelada pela incubadora lá atrás, pela conexão enquanto sócio, e depois na validação após o pitch do negócio realizado, né? Porque a gente sempre se conectou pela identidade.
E aproveitando também um pouquinho dos ganchos que você repassou, queria fazer uma pergunta para o Anderson, em relação à atuação, né, das EPTs. E essas EPTs, eu citei 7, algumas delas estão no início, existem muitas outras empresas que se conectam, né, pelo nosso propósito e pela nossa identidade, que poderiam se associar nesse momento ao Grupo Cartão de Todos e passar por esse processo de mentoria, de aproximação, de validação e de expansão do negócio. Queria, Anderson, que você falasse para a gente e desse um conselho para esse pessoal. Como que a EPT, como que a incubadora, aliás, ela pode auxiliar ao longo de todo esse processo? Certo. A gente entende o seguinte, como você falou, né, e a Dani também, eu acho que o primeiro momento aí, essa identidade, ela tem que ser idêntica, né, ou similar nesse propósito. Essa visão solidária, né, dessas pessoas que têm interesse em montar esse negócio, ela é fundamental. É fundamental também a gente entender que dentro desse modelo a gente tem que ter as pessoas que têm um brilho nos olhos, né? A gente precisa de ter esse brilho nos olhos para que a gente realmente busque aquele propósito, né? Aquelas pessoas que realmente olham aquilo e falam assim, cara, esse é meu propósito, é isso que eu quero, porque a partir desse momento, por mais que a gente tenha aquele objetivo de crescimento, mas você está tranquilo, porque aquilo é um propósito, aquilo é o que você gosta, então você acaba tendo uma visão de médio e longo prazo, né? Então, a partir do momento em que você identifica um negócio dessa forma, como você falou, né, a questão lucrativa ou o BP e tudo mais, ele passa a ser consequência de toda essa questão, né? Então, o que a incubadora ela consegue e busca, né, fazer esse trabalho é exatamente dessa forma. Ao mesmo tempo em que a gente está ali para estressar o BP, para verificar a questão financeira, as questões tributárias, questões jurídicas, o acompanhamento financeiro, novas ideias, performance, ou seja, ali a gente está ali também o tempo inteiro, né, mostrando essa visão, porque muitas vezes, né, falar de visão é muito fácil, né, mas muitas vezes no dia a dia, problemas, uma série de situações e de circunstâncias, é natural de às vezes a gente fugir um pouquinho daquele objetivo, daquele propósito, daquela visão. E a incubadora está ali também para essa situação. Ela está ali exatamente para que a gente tenha um diálogo, onde a gente tem essa conversa, onde a gente está sempre tornando consciente, né, aquilo que a gente acordou, aquilo do que a gente acredita. Então, eu acho que a incubadora, ela permite isso. Ela permite manter o caminho, né, e ela permite, dentro desse caminho, fazer as mudanças, os ajustes em comum acordo, né, para que ele, no médio e longo prazo, tenha sucesso. Excelente, Anderson. Acho que são muitas as dicas, né, que foram repassadas pela Daniele e pelo Anderson nesse primeiro bate-papo aqui, de entender um pouco mais do papel da incubadora dentro da validação e expansão do negócio, que passam pelo dia a dia de uma interação constante, né, uma troca constante. E isso é super importante dentro do grupo Cartão de Todos, né, essa comunicação aberta, transparente e direta, para que a gente possa efetivamente conversar sobre aquilo que é a nossa fortaleza, mas também conversar sobre aquilo que é a nossa fraqueza, né? É um exercício que a gente adora fazer, que é a teoria do campo de forças, né, em que a gente consegue identificar isso muito bem, quais são as nossas forças, quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas fraquezas e de que forma que tanto essas fortalezas quanto essas fraquezas, elas impactam positivamente ou negativamente para que a gente possa perseguir aí o nosso objetivo principal, né? E aí, acho que grande parte disso se conecta também dentro dos nossos valores, e eu queria ouvir um pouquinho dos nossos colaboradores, o que eles pensam sobre essa ligação da incubadora de franquias com o nosso valor de ousadia e reinvenção. Fala aí, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou analista de CRM. A incubadora de franquia traz diversidade de negócio, porque ela consegue encorpar o nosso cargo-chefe, que é educação, lazer e saúde, né? A gente traz acessibilidade para essas pessoas. E com a incubadora de franquia, a gente vai além disso, a gente sai da nossa caixinha, né? A gente traz desde estética, beleza, até acessibilidade e inclusão social. Oi, pessoal, meu nome é Jaqueline, sou assistente de qualidade
Que o Cartão de Todos está sempre se reinventando não é novidade. O nosso produto está em constante busca de suprir todas as necessidades do nosso público-alvo. E a incubadora de franquias veio para expandir essas fronteiras e evidenciar ainda mais o nosso valor, que é ousadia e reinvenção. Bom, alguns números demonstram quão grande foi o crescimento da Visão de Todos desde sua homologação pelo grupo em 2022. E talvez esses números estejam até desatualizados, de tão rápida que é a expansão da Visão de Todos nesse momento, né, Daniele? São 45 franquias vendidas, e fica à vontade para me corrigir, hein? 26 franquias em operação e uma média de faturamento de cada uma das franquias superior a R$90 mil. Acionamos, assim, o nosso valor de crescermos juntos, né? Sempre que impulsionamos o crescimento em conjunto de quem está ao nosso redor e se relaciona conosco. É uma verdadeira história de ganha, ganha, ganha. Todos precisam de ganhar. O Grupo Cartão de Todos, ele ganha com novas empresas suprindo a necessidade dos nossos filiados, relacionando assim e suprindo assim mais necessidade desses filiados. A empresa que passa por esse processo, ela também ganha, porque tem uma base de mais de 5 milhões de famílias. Eu estou falando de aproximadamente 20 milhões de pessoas espalhadas por todo o Brasil, quase 10% da população brasileira, que vai estar sendo direcionada pelo Cartão de Todos para essa empresa, para essa EPT, e também para os nossos filiados, né, que são, nesse momento, atendidos em suas necessidades por uma nova empresa, né, por uma nova EPT. E aí, Anderson, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse ciclo virtuoso, né, em que o Cartão de Todos prepara novas empresas para que elas possam suprir a necessidade dos seus filiados. Os seus filiados têm novas necessidades atendidas por essas empresas e essas empresas recebem ali uma nova carteira de clientes para poder trabalhar. Então, me explica um pouquinho mais como que esse ciclo virtuoso ele impacta na experiência de todos esses players e na retenção, obviamente, dos nossos filiados sob a visão do Grupo Cartão de Todos. Boa. Eu entendo o seguinte, eu acho que a gente analisar a história do cartão, ela permite a gente enxergar alguns pontos que foram muito importantes nessa história. Então, o cartão ele teve um crescimento sempre contínuo, mas ele teve alguns picos de crescimento, ele teve algumas coisas, né, alguns processos, alguns insights dentro da sua história que promoveu alguns picos. E eu entendo que um desses picos, ele aconteceu exatamente quando ele enxergou que a terceirização da saúde não deveria acontecer. Quando ele enxergou que aquilo ali, ele deveria abraçar isso aí e interiorizar esse serviço, onde a identidade estava em consonância, ou seja, aquela unidade de negócio, né, ela de fato estava incorporada dentro da sua cultura, estava de fato incorporada dentro dos seus objetivos. Aquilo ali tem um salto, né, na minha visão, com relação ao Cartão de Todos. Dentro disso, o que a gente consegue? A gente consegue estar lá dentro do negócio, a gente consegue interpretar os dados, a gente consegue interpretar a experiência do cliente, entender as necessidades dele de uma forma muito substancial, de uma forma profunda, que é diferente quando muitas vezes você tem apenas um parceiro ou um terceirizado sobre essa questão. Então, a partir do momento que isso aconteceu, eu entendo que tanto o cartão quanto a unidade de negócio, o Amor Saúde, eles se beneficiaram exatamente sobre esses aspectos. E a partir disso também você evita-se muitos conflitos, porque a partir desse momento todo mundo caminha para o mesmo objetivo, né? É o mesmo caminho. Então, esse propósito, essa identidade, essa situação da visão do cliente, de como enxergar isso, traçar estratégias iguais, que causam sinergia, isso eu entendo que foi fundamental. E eu entendo que dentro da incubadora, cada empresa que está ali dentro, de certa forma, é um Amor Saúde, né? É uma empresa que, a partir do momento que ela está ali dentro e você consegue enxergar o negócio por dentro, enxergar as necessidades do cliente de forma profunda, por exemplo, dentro da visão de todos, ali dentro, o que acontece, o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode atualizar sobre aqueles contextos.
quais são as reais necessidades do cliente nesse relacionamento, visão, amor, saúde, cartão. Então, você aumenta o espectro de análise que você tem sobre todos esses assuntos. Então, isso com certeza possibilita para todos esses parceiros uma possibilidade maior de retenção, uma possibilidade maior de experiência, porque é exatamente que tudo isso entra dentro de um contexto maior, né? E eu realmente acredito que é muito diferente do que você simplesmente fazer uma parceria externa, onde não deixa de ser legal, mas o que você falou, né? A identidade, muitas vezes, ela não é a mesma, e as informações, a troca de experiência, ela é bem distante. Então, por esse motivo, né, dentro de um próprio histórico que a gente tem, eu acredito que esse caminho é um caminho muito assertivo. Excelente, Anderson. E aí, Dani, queria saber se isso efetivamente, né, esse ciclo virtuoso e essa sinergia, cartão de todos, a visão de todos, e principalmente, né, numa visão cliente-centrista, os filiados do cartão de todos, se essa sinergia efetivamente ela acontece, né? Então, me fala aí, qual mais ou menos hoje é o percentual de clientes da visão de todos que também são clientes do cartão de todos? Antes disso, Aquiles, nós vamos atualizar alguns dados, tá? É isso aí. Ela A não visão para de... de crescer, gente. Eu Não, falei, ó, É, o cartão de todos não para de crescer. não, realmente a gente está crescendo muito, né? A satisfação muito grande aí. Ver essa empresa acelerar. A visão de todos hoje, a gente está com 47 unidades. Tem uma novidade aí para levar para a RO, mas eu não me aguento com as surpresas. A gente está trabalhando aí que a gente quer levar 50 unidades aí para essa RO. Isso é realmente fantástico, porque dentro do segmento de ótica, e nós estamos falando de 1 ano de operação, né? Lembrando que a visão de todos não nasceu no projeto piloto, ela nasceu quando a franqueadora ela nasceu quando ela foi homologada pelo Grupo Cartão de Todos, né? Em junho de 2022. Então, a gente fala aí de um ano e 1 mês, né? 2 meses aí acontecendo. Então, o marco, se a gente alcançar esse marco de 50, realmente é fantástico para o segmento de ótica. No que tange aí ao número, você falando de 91 mil, que é a média que nós chegamos esse último trimestre, isso também é realmente fantástico, porque a gente pegar as grandes redes, essa rede tem um faturamento médio de 80K, tá, mensal. Então, a visão de todos ela já tá fazendo aí essa média de 91 mil. Se você pegar as redes individualizadas, essas redes elas têm um faturamento de 40K. Então, ou seja, mais evidenciado está que nós estamos no caminho certo, né? E esse caminho esse caminho está certo por quê? Exatamente porque existe um grupo forte conosco, né? A gente está aí incubado dentro do Grupo Cartão de Todos, que tem uma clínica. Então, nós somos a única rede de óticas do Brasil que tem uma rede de clínicas aí parceira do Cartão de Todos, que abraça todos esses filiados aí do Cartão de Todos, que chega até a ponta até a gente. E falando de sinergia, a sinergia é algo muito real. Isso aconteceu desde lá do início, quando eu contei a história, quando eu apresentei o projeto para o presidente, Altair Vilar, e o presidente disse para mim, esse projeto de EPT já está pronto, né? Ocultamente, eu não sabia de nada, por mais a proximidade que a gente tem, eu não sabia. Ocultamente ele já está pronto para apresentar no próximo congresso. E aí, quando a gente vem observando, né, o cenário da Amor Saúde ali, os pacientes que saem ali do consultório, né, com a receita, e você pega e vendo aquela receita sair do seu negócio para o cara investir no mercado, fala, peraí, está faltando alguma coisa nesse conjunto aqui. Foi então onde a visão de todos vem, e aí a gente percebe uma sinergia gigante aí no grupo. Por quê? Porque eu consigo fechar o ecossistema. Ali, hoje eu peguei os números bem atualizados hoje de manhã, e esses números me respondem o quê? Com a chegada da visão de todos, eu fiz uma análise de quando a visão de todos nasce na unidade, 3 meses após, que aí tem
aquele fogo, né? E aí 3 meses depois. Então, ou seja, fiz uma análise de 6 meses após a visão de todos. A gente tem um crescimento dentro das clínicas Amor Saúde em termos de consulta de 22%. Né? Ou seja, já traz aí essa sinergia. No que tange ao cartão de todos, a gente consegue perceber a prospecção, né? Porque você, quando vai fechar um cartão de todos, você está ali fechando uma expectativa de você usar a clínica ali. E se você leva a visão de todos, e a gente tem uma surpresinha para o cliente, que quem vem para a visão de todos, eu conto depois esse segredo, né? Antes, quem é franqueado, a gente conta o segredo. Então, a gente conta esse segredo e a gente leva para esse público, tá? Então, hoje, assim, de cada 10 clientes que são atendidos dentro da Amor Saúde, a gente fecha 7, tá? Então, não tem como o cliente se encanta pelo layout, o cliente se encanta pelo atendimento humanizado, e tudo isso é uma cultura, né? Da essência que a gente tem aí do cartão de todos, da Amor Saúde, a gente traz todo esse conhecimento, né? Traz toda essa essência para dentro dessa EPT. Então, a gente tem esse atendimento humanizado, a gente tem qualidade, porque a gente entrega uma lente que a classe A teria acesso, a gente traz isso para a classe C e D, né? Que é o nosso público forte aí. Oportunidade, né? A gente tem oportunidades, né? Várias oportunidades. E a gente tem acessibilidade, né? A gente tem condições. Então, assim, é um trabalho. Claro, a gente está sempre em busca de conhecimento, a gente está sempre em busca de melhorias, mas eu julgo que esse trabalho de 10, a gente fecha 7 em razão de todo o grupo que a gente pertence. E sem falar, né, que se a gente conseguir fortalecer o grupo enquanto EPTs, né, Aquiles, trazendo EPTs que tem essa sinergia, como a visão de todos tem, muito forte, a gente fortalece o grupo, né, Anderson? E aí esse cliente não sai da base, né? Esse cliente, ele é retido, porque a gente está oferecendo produtos e produtos para ele, produtos confiáveis, produtos de uma parceria certa, de descontos fiéis. É isso. E tem uma coisa que você gosta muito, assim, eu vejo você falando sempre, né? É a questão também de você permitir que, às vezes, uma pessoa que trabalha na Todos, né, ter o seu primeiro negócio, né? Que você fala muito disso também, né? E eu vejo um brilho no seu olho quando você toca nesse assunto, né, Dani? Esse eu falo que é o meu principal projeto. Isso aí. Esse realmente é o meu principal projeto. E, assim, eu vou trazer agora, a gente vai ter uma RO da Visão de Todos, né? Visão em Foco. Inclusive, está todos convidados, né, para essa RO que vai acontecer. Estão todos convidados. E eu trago um dado lá, e esse dado também vai ter que ser atualizado, tá, Aquiles? Hoje, de 47 unidades, né, que a gente hoje tem, 13 são administração solidária. Então, 13 são vendedores, gerentes, coordenadores, né, pessoas, até mesmo pessoas dentro da Visão de Todos que iniciou comigo, né, desde o início, que a gente construiu ali uma gestão e hoje essa pessoa é sócio da Visão de Todos. Então, isso me orgulha muito, né? A gente caminha no projeto assim, a ideia foi disseminada e agora nós vamos multiplicar essa visão juntos, né? E quando eu falo multiplicar a visão, são pessoas que multiplicam as coisas. Sim, a gente falando sobre a fala do VP Aquiles, né, com relação à retenção, com relação à experiência, eu acho que a retenção, ou seja, a gente tem vários clientes, né? A gente tem aquele cliente do cartão, mas a gente tem o funcionário cliente. Então, a retenção e a experiência também, para ele, isso é importante. Porque, como a gente falou, o parceiro externo, qual a possibilidade disso acontecer? Né? Qual a possibilidade dessa experiência dele se enxergar como empreendedor e ele ser um sócio de um negócio? Então, eu acho que isso também é super importante, essa visão da incubadora que o parceiro externo muitas vezes não vai ter, né? Exatamente. Excelente, gente. Bom, acho que depois desse depoimento, né, da Daniele, muitos outros empreendedores vão querer saber, né, como é que pode participar aí desse processo de se tornar uma EPT, né? E aí, Anderson, eu queria que você falasse para a gente como é que é esse processo, como é que a pessoa pode se cadastrar
o que vai acontecer no meio do caminho até ele ter o seu negócio validado pela incubadora? Perfeito, aqueles. O meu e-mail, tá? É o andersonlage@cartãodetodos.com, tá? Através desse e-mail, qualquer um pode me contactar, tá? Já coloque lá, tá? Relacionado à incubadora. A partir daí eu vou estar entrando em contato, né? Entender o negócio, entender as oportunidades e, como a gente vem falando, né? Não adianta só ter um negócio lucrativo, a gente entender esse espírito solidário ali, aquele brilho nos olhos que essa pessoa tem. É importante ter dentro do contexto, que seja sócio ou não, mas que tenha uma pessoa de grande experiência, como a Dani falou, né, na visão, uma grande experiência na parte do mercado, do negócio, né? O Mário é uma pessoa fantástica nesse aspecto. Então, você ter ali um negócio que seja lucrativo, um negócio que tenha um mercado realmente que possa ser explorado, um negócio que tenha sinergia, né? Tanto a nível de mercadológico com o cartão, mas a nível de identidade, né? E como eu falei, que tenha a visão de brilho nos olhos, né? Que realmente ele olhe aquilo como um propósito, porque eu acho que nos dias atuais não tem como ser diferente, aquilo ali tem que ser um propósito para você, porque é a forma talvez mais tranquila de você entender que aquilo de fato possa dar certo, né? Então, o meu contato está aqui, é o Anderson Lage, com W, @cartãodetodos.com, e eu estou à disposição de vocês. A partir disso aí, a gente vai estar fazendo algumas reuniões e aí a gente vai estar explicando todo o processo aí para a gente poder tornar essa incubadora, essa EPT, numa franqueadora. Boa, Anderson, excelente, meu querido. Pessoal, agora é o momento que eu gosto muito, assim, né? Me dá um pouquinho de nostalgia, que é o momento bate-bola. Eu vou falar algumas palavras e aí eu queria que vocês falassem a primeira coisa que vem à sua cabeça. Pode ser simplesmente uma palavra, ou se quiser estender aí um pouquinho e falar uma frase inteira, o que essa palavra que eu vou falar remete a vocês, fiquem à vontade. E aí a gente vai começar sempre na ordem Dani primeiro e depois o Anderson, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar esse nosso bate-bola com a primeira palavra, e a palavra é inovação, Dani. Criatividade, Essencial. Parceria. sinergia, Visão holística. Cultura todos por todos. todos por todos, código cultural, Admiração. Expansão. aceleradora, Essencial para perpetuar. Investimento. baixo e fácil, Estude antes de fazê-lo. E sucesso. pessoas, multiplica essa visão. Eu acho que é uma formulazinha, né, de esforço, propósito, talento e um pouquinho de sorte. A sorte acompanha os bons, né, Anderson? A É sorte isso aí. acompanha os bons. Boa, muito legal, pessoal. Bom, chegando aqui na reta final, né, do nosso podcast, queria agradecer a vocês pelo nosso bate-papo de hoje. E eu acho que a gente conseguiu falar bastante sobre o tema da incubadora, sobre esse processo de mentoria, preparação em todos os níveis, né, como eu coloquei, da identidade, das relações, dos processos e dos recursos. Mas eu queria que esse bate-papo ele não parasse por aqui. Eu queria que esse bate-papo ele perpassasse o nosso episódio de hoje. E para isso chegou o momento da gente falar sobre indicações, né? E pode ser um livro, pode ser um episódio de podcast, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma música. Dani, começando por você, me fala uma indicação que comunica com esse nosso bate-papo de hoje. Aquiles, eu tenho algumas, tá? Indicações aí. Tô lendo até um livro, né? O Mindset. Mindset é um livro indicado aí para alguns empreendedores aí, na lista aí de best-sellers. O livro, ele fala do mindset fixo e mindset de crescimento, né? E é o que a gente trabalha aí dentro da visão de todos, mindset de crescimento, né? A gente apresentar soluções, para todo mundo dentro do mesmo caminho, né? Por isso que eu julgo que a visão de todos, ela tem um time muito feliz trabalhando, e eu fico também encantada com o meu time, né? Estou realmente encantada aí com a visão de todos. Outro livro que eu gosto, quero pontuar aqui, é a Estratégia de Oceano Azul, né? Quando você traz as inovações,
quando a visão de todos, né? Observou o cenário do cartão de todos, da Amor Saúde, e a gente está aí realmente no Oceano Azul. Hoje, a Amor Saúde, ela está fazendo aí mais de 700 mil consultas de oftalmologia, e olha só o que a gente tem aí na mesa, né? Então, realmente, é um oceano azul para a gente aí, visão de todos. E também gosto bastante de estudar empreendedores, tá? Além do livro, né, da Administração Solidária, que está aqui, que a gente carrega aí para onde a gente vai, do nosso presidente Altair Vilar, que é a essência do nosso negócio, mas assim, eu gosto muito de estudar a vida de empreendedores, e eu gosto de uma plataforma, meusucesso.com. Lá eu pego vários sites, né? Pego várias histórias, várias paixões, né? Para trazer também para o nosso negócio, e várias ferramentas também para trazer para o nosso negócio, visão de todos aí. Boa, excelente. O livro Administração Solidária não tem um episódio que a gente não deixa de dar indicação, mas eu acho que hoje realmente ele é super propício, né? Porque a gente está falando de repassar um modelo de administração para outras empresas, né? E aí, Anderson, sua indicação, meu amigo? Bom, eu acho assim, dos objetivos, ou uma das virtudes que o cartão se propõe, né, está relacionada aí à ousadia e reinvenção, né? Então, a ousadia nada mais é do que a coragem, né? E a coragem é uma virtude aí desde a Grécia, e a coragem nada mais é aquilo que vem do coração, né? Então, a partir do momento que você se propõe a vencer o medo, né, com responsabilidade, né, para que você atinja esses objetivos e se reinvente, você tem que estar buscando conhecimento, né? Então, em cima disso, você tem que estar buscando isso, que seja através de livros, através de mentores, você tem que entender isso, e você tem que entender a importância disso. Você tem que entender que você tem que se reinventar a qualquer momento, e uma das formas que quem me conhece, eu sou apaixonado por livros, é exatamente por isso, porque é uma das formas que você tem de se autoconhecer, é uma das formas que você tem de se reinventar e de você ter coragem para que você vença seus medos e busque o que você quer. Então, em cima disso, eu trouxe aqui, tem alguns livros que eu ando lendo que eu gosto bastante. Um deles é Muito Além da Sorte, né, que é um livro para você entender realmente o que o cliente quer. A gente sabe, como ser humano, que muitas vezes a pessoa vai responder algo, não o que ela quer, mas talvez aquilo que naquele momento imediato é o que ela acha melhor de ser respondida. Então, você entender essa situação e levar isso para dentro de você vai permitir você entender melhor o seu cliente e você chegar a construir uma experiência do cliente melhor do que se você não tem esse entendimento. Então, esse livro me leva muito a fazer essas reflexões e é algo que eu estou estudando bastante. Tem um livro que, para mim, é fantástico, que é A Organização Dirigida por Valores, de Richard Barrett, onde esse livro ele mostra para você que, dentro do mundo atual, é imprescindível você realmente acreditar nisso, que é o que o VP vem falando muito da identidade, né? Então, a partir do momento que você acredita que a sua empresa ela é corresponsável para modificar o mundo, né? Porque a partir do momento, quando a gente fala de valores ou de virtudes, a gente está falando de bem e mal mesmo, né? Não é de certo ou errado, né? Você está falando de bem e mal. Então, a partir do momento que você acredita nisso e você consegue perceber que, de fato, no mundo atual, isso é necessário para que a sua empresa seja vencedora, né? Tanto no aspecto da empresa em si, quanto para que isso possa se conectar com o mundo, com a comunidade, com a sociedade. Então, esse livro, para mim, é um livro que, na verdade, eu acho que foi você mesmo, tá, Aquiles? Através de você aí que eu entrei em contato com ele. Tá? É um livro aí que está me gerando muitos aprendizados. Tem um livro que chama-se Assimetria. Na verdade, é um livro de mercado financeiro, mas o assunto aqui, a gente está falando sobre o que a gente entende que é uma boa empresa, né? O que a gente entende que a empresa deve buscar. E por mais que seja um livro de mercado financeiro, o que ele mostra são entrevistas com investidores, entrevista com gestores, e quais as empresas que eles selecionam e por quê. E na hora que ele vai fazer essa seleção, na maioria das vezes você vai ver que é muito parecido. Eles olham quem são as pessoas que estão na frente daquela empresa. Eles olham o propósito dessa pessoa.
Eles olham o que essas pessoas realmente querem com aquela empresa. E a partir disso, esse é um dos fatores principais, né? Então, eles falam muito, tem muitos insights do que eles consideram numa empresa para que ela realmente seja de sucesso. E esses insights, você ler, eu acho que ajuda você dentro da sua própria empresa, né? E com relação ao livro, né, Administração Solidária, eu acho que todo mundo fala, mas eu acho assim, tem muita coisa ali para ser falada, mas eu vou falar uma questão pessoal para mim. Eu acho que aquele livro, quando você vê a história do presidente, você vê o quanto que a maturidade ela é importante para que você realmente tenha sucesso, não só profissional, quanto na vida. Então, aquele livro, se você for entender isso, você vai ver o quanto de maturidade ele teve ao longo da sua vida para que as coisas dessem certo. Se ele não tivesse essa maturidade, em muitos momentos ali, tinha explodido alguma coisa. Então, aquilo ali mostra muito claramente que essa capacidade de gerir conflitos, essa maturidade de gerir e relacionar com pessoas é fundamental. E um capítulo que eu gosto muito, é um capítulo porque era algo que, vamos colocar assim, dentro da minha forma de ver as coisas, aquilo ali fugiu um pouquinho, que é visão holística. Então, esse caminho é algo que eu li esse livro inicialmente há 8 anos atrás, é aquela coisa que você lê e fala assim, legal, bacana, entende? Mas com o tempo aquilo foi absorvendo, então, ou seja, de uns 3 anos para cá, houve uma absorção sobre essa questão e talvez de um ano e pouco para cá, aquilo realmente se adensou e eu comecei a perceber realmente uma real importância daquilo. Então, aquele capítulo é algo que, de certa forma, me trouxe consciência sobre coisas que eu não tinha antes, entendeu? Então, esses são os 4 livros que eu poderia falar aqui. E é legal, né, Anderson, o livro da Administração Solidária, quando você fala da maturidade. Em determinado momento que você falou, né, 8 anos atrás, e hoje você teve uma outra percepção, e você vai tendo. É curioso, determinada etapa da sua vida, você vai tendo uma interpretação desse livro, né? Exatamente. E esse é o contexto. A gente está falando de incubadora, é exatamente essas conversas do dia a dia, esse diálogo, você entender essa reinvenção. Você entender que essa reinvenção, ela se dá por conhecimento, por conversa, por livros, entendeu? Por troca de experiência com as pessoas que estão ao seu redor. E a incubadora, ela se propõe a isso, entendeu? Boa, pessoal. Acredito que a gente conseguiu aqui com o nosso bate-papo reforçar ainda mais que aqui dentro do Cartão de Todos, né, do Grupo Cartão de Todos, estamos fechados com os nossos valores e com a visão sempre de impulsionar quem está ao nosso redor, né, viabilizando cada vez mais formas de crescimento e evolução. Eu já ia esquecendo, né? Eu não dei a minha indicação ainda, né? Então, vou na mesma onda de vocês também, vou com um livro aqui hoje. Um livro que eu li recentemente e que, assim como a Administração Solidária, que vai contando um pouco com um pano de fundo, né, a história pessoal em uma jornada de desenvolvimento, a indicação que eu faço hoje é do livro do Rodrigo Goex, que é consultor da Adigo, já atuou em vários projetos junto com a gente, dentro do Grupo Cartão de Todos, e o nome do livro é O Livro da Liberdade. É um livro inspirador, que fala bastante sobre a jornada do empreendedorismo e a necessidade do autodesenvolvimento. Obviamente, ali a gente está falando de uma jornada pessoal, mas é uma jornada que se conecta entre o pessoal e o propósito da empresa. Então, é um livro lindo, com uma escrita bem leve, mas sem deixar de levar também uma técnica por trás, né? Então, tem muito de teoria administrativa ali por trás do livro do Rodrigo. Então, fica a minha indicação, O Livro da Liberdade. Pessoal, assim a gente chega ao final de mais um Pode Todos. Queria agradecer imensamente a vocês, o Anderson e Daniele, pelo nosso bate-papo. Foi muito bom ter vocês aqui e repassar um pouquinho do papel da incubadora, do papel das EPTs, do papel da visão de todos
nessa jornada, nesse ciclo virtuoso em atenção às necessidades dos nossos filiados, né? Obrigado, Dani. Obrigada, Aquiles. É um prazer estar aqui com todos vocês, compartilhando aí, né, o que a Visão de Todos está acelerando esse mercado da incubadora aí. Como a gente disse aqui, né, a gente falou muito de pessoas, e eu queria deixar aqui um final aqui para todos que estão escutando a gente. Estão vendo, né? Porque agora é pod vídeo, né? Não é isso? Videocast. É o nosso videocast. Videocast, exato. O mundo é feito de pessoas, né, Aquiles? Então, eu tenho para mim, assim, eu tenho aprendido bastante, sabe? Então, conversando com as pessoas. Quando a gente se propõe a conversar com as pessoas te elevam a outros patamares. E eu sempre digo, né, uma frase que eu carrego comigo, falei ela aqui no início e vou dizer novamente, né, a visão, a ideia foi disseminada, né, vamos todos multiplicar essa visão, a visão que conecta todo o Brasil, a visão que dá oportunidades, a visão que traz pessoas e o que a Visão de Todos faz é acreditar em pessoas. E é muito legal, quando a gente acredita em pessoas. Eu tenho recebido vários directs, assim, várias mensagens dos visionários, né? Porque a gente não tem funcionários, não tem CEO na empresa, a gente tem visionários, né? E a satisfação deles, quando recebe o benefício aí, né, a oportunidade, vamos dizer assim, da administração solidária, de agradecimento, e aquilo eleva a pessoa, né? Aquilo transforma a vida da pessoa, muda realmente assim todo o cenário familiar. Então, para mim, hoje a palavra que fica aqui é acreditar em pessoas. Esse é o nosso negócio. Boa, Dani. O Anderson, muito obrigado também pela participação, viu? Aquiles, eu que agradeço aí, foi muito bacana a conversa, né? Foi muito tranquilo aqui, espontâneo. Eu queria agradecer aí, né? A gente só sentou aqui e falou, mas tem toda uma estrutura por trás disso tudo aqui. Então, eu queria agradecer o pessoal aí por ter feito isso. Acredito que foi o primeiro, né? Videocast, então, ou seja, o primeiro sempre é mais difícil de estar desenvolvendo e montando. Então, queria agradecer aí e dizer aí que eu estou à disposição aí, como a gente falou, né? Já passei meu e-mail aí, o que precisar aí, a gente está junto aí, tá bom? Valeu. Excelente, gente. E um até logo a todos. Esse episódio foi apresentado por mim, Aquiles Vilar, com pesquisa e redação de Luana Cabral, gravação e edição da Go On Digital, revisão de Thaís Oliveira e Renan Vilar e identidade visual por Igor Lourenço.